Questão 9, OBMap nível 3, 2009. Na figura, o paralelogramo ABCD tem área 40 cm². Os pontos P, Q, R e S são pontos médios dos lados do paralelogramo e T está no segmento RS. Qual é a área do triângulo PQT? Beleza. Ó, primeira coisa aqui que eu gostaria de anotar sobre os paralelogramos. Tentar desenhar um paralelogramo aqui. Já comecei mal. Vamos tentar mais uma vez. Eu vou desenhar um mais ou menos paralelogramo aí, só o suficiente. Ó, é o seguinte, aqui, quando você tem um ponto médio aqui, e você liga os dois, você está dividindo a área do paralelogramo na metade. Analogamente, ou seja, da mesma forma, se você unir os dois pontos médios desses lados, você está fazendo a mesma coisa. E uma maneira de visualizar isso imediatamente, digamos assim, ó, mas tem que ser paralelo, né? Esse aqui não ficou paralelo com esses aqui, ó, né? Esses três são paralelos. É que se você girar o paralelogramo, né, e colocar um desses dois lados aqui na posição que está esse lado aqui, ele vai ter mais ou menos o mesmo formato, né? Ele vai continuar assim, ó, né? Ele vai continuar sendo um paralelogramo, né? E aí você pode meio que analisar o seguinte: poxa, se vale isso para esses dois lados, na hora que eu girar tem que valer para esses dois. Então, sem girar tem que valer também, porque eu não estou mudando o paralelogramo. Então, se você pegar os dois pontos médios aqui e juntar, isso aqui é paralelo, esse aqui é o símbolo de paralelo, tá? É paralelo aos lados do paralelogramo aqui. Ficou meio torto, mas era para ser paralelo, tá? A representação ficou ruim. E divide a área dele no meio. Se a gente fizer esse aqui, isso aqui também divide a área no meio. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? A gente está dividindo a área em 1/4. Em 4/4, né? Aqui é 1/4, aqui é 1/4, aqui é 1/4 e aqui é 1/4. Beleza? Essa é a primeira ideia. Então, cada uma dessas áreas tem 1/4. Outra coisa importante sobre paralelogramo, igual no quadrado, que é um caso específico de paralelogramo, no retângulo, se você ligar duas diagonais, dividir, seccionar significa cortar. Se você cortar esse paralelogramo em uma das duas diagonais, as duas metades elas são idênticas, elas são triângulos iguais. Inclusive são triângulos isósceles. Mas vamos focar na parte que importa aqui da propriedade, que é, se você dividir, ó, você vê que as duas metades são iguais, né? Elas têm a mesma área também. Beleza? Tá, isso é importante. E agora vocês vão entender onde que eu queria chegar com isso aí. Vamos para frente aqui. Ó, esses pontos médios aqui, vamos representar eles aqui do lado novamente. Mais ou menos, né? Lembra que cada um desses pedaços aqui tem área igual, né? Cada um desses pedaços tem área igual. Agora pensa o seguinte: cada uma dessas formas aqui é um paralelogramo novamente, porque esse lado aqui é paralelo a esses dois, certo? Então isso aqui é tudo paralelo. E esse aqui esses aqui são paralelos entre si. Então olha só, esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Então isso aqui é um paralelogramo, esse de cima. Analogamente, da mesma forma, usando o mesmo raciocínio, com o mesmo pensamento, estruturando da mesma forma, isso aqui também é tudo paralelo. Isso aqui é um paralelogramo, isso aqui é um paralelogramo e um paralelogramo, que inclusive guardam as proporções do paralelogramo original. Sem mais delongas, então vale aquela propriedade da diagonal. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse paralelogramo nessa diagonal. Vou cortar esse paralelogramo na outra diagonal aqui.
Vamos tentar fazer mais certinho possível. Esse eu vou cortar nessa diagonal. Por que você está escolhendo essa? Porque eu estou olhando para a figura aqui do lado e estou tentando copiar. Então, olha só. Então, vocês sabem que aqui a gente tem 1/4 da área. E aqui a gente tem metade de 1/4. Então, a área azul ela é igual a metade de 1/4 da área total. Da área do paralelogramo. A área do pedaço, eu vou colocar a área do pedaço é metade de 1/4 da área do paralelogramo. Tá. Então você sabe que a área dessa figura aqui, ó, vamos pegar uma outra cor? Não, eu vou simplesmente não, vou deixar essa anotação aqui. Beleza. Pegar uma outra cor mesmo. Talvez um vermelho, vai. Então, essa figura aqui, qual que é a área dela? É 4 desse pedaço. Então, a área vermelha é igual a 4 vezes a área azul, que é 1/2 vezes 1/4 da área do paralelogramo, vezes 4. Entendeu? Eu gosto de fazer as coisas sem fazer as contas, sem simplificar, para vocês entenderem o que está acontecendo, da onde que estão vindo os dados, as informações. Tá. Então já chegamos numa parte do objetivo aqui. A gente já sabe a área desse tecão aqui, que porventura é um paralelogramo também, né? Em função da área original que a gente conhece. Agora o que a gente tem que saber é, tá, mas e como é que a gente descobre a área desse triângulo? Vou desenhar aqui embaixo um outro paralelogramo. Olha, quase certinho, pode dizer quase certinho o paralelogramo. Para vocês enxergarem uma outra coisa. Eu vou pegar um ponto aleatório aqui, ó. Pode ser qualquer um, tá? Vou pegar esse ponto aqui, ó. Pode ser qualquer ponto. E eu vou ligar ele com os vértices, com os cantos de baixo aqui, ó, tá? Para formar tipo um triângulo. Tá vendo que essa figura aqui é bem semelhante a essa vermelha aqui, só que ela tá girada, né? E aí, olha só o que a gente pode fazer. A gente pode pegar aqui, ó, traçar uma linha vertical aqui, ó, perpendicular. Pegar essa metade aqui do desenho e colocar ela aqui. Será que isso vai nos ajudar de alguma forma? Que eu quero achar uma maneira fácil de mostrar que isso aqui é metade da área do paralelogramo. Uma maneira fácil de visualizar para não ter decoreba, não ter nada do tipo. Vamos ver o seguinte. Tá, primeira coisa. Eu vou pegar aqui esse paralelogramo e vou fazer o seguinte com ele. Se você pegar um paralelogramo, pegar aqui o vértice aqui de cima, traçar uma perpendicular, pegar esse triângulo e colocar ele aqui no canto, você vai formar um retângulo. Beleza? Você vai formar um retângulo. E aí a gente tem uma propriedade interessante aqui do retângulo, que é o seguinte. Se você fizer aquilo que eu estava falando, pega um ponto aleatório aqui do retângulo. Liga com os vértices lá embaixo. Essa figura aqui, esse triângulo aqui, ele tem metade da área do retângulo. Por quê? O jeito mais simples de mostrar isso é o seguinte. Se você traçar uma perpendicular a partir daqui, foca no retângulo. Eu dividi o retângulo em 2 outros retângulos. Lembra do negócio de ligar a diagonal? Eu estou pegando aqui, ó, nesse retângulo pequeno,
eu estou pegando a diagonal dele. Então, isso aqui é metade da área desse retângulo pequeno. Agora, olha para esse retângulo grande. Aqui está outra diagonal do retângulo. Então, isso aqui é metade do retângulo grande. O retângulo grande e o retângulo pequeno somados dão esse maiorzão. Ué, se eu peguei metade desse, e eles inteiros somam o grandão, isso aqui é metade do grandão. Certo? Isso vale para o retângulo. Aí agora a questão é, poxa, será que vale para o paralelogramo? Como que a gente consegue mostrar isso? Né? Essa é a questão agora. Como que a gente consegue mostrar isso para o paralelogramo? Deixa eu pensar aqui. Vamos primeiro desenhar. Vocês já sabem que vale para o retângulo, né? Então já é meio que, vale para o retângulo. Se a gente conseguir adaptar, vai dar certo aqui. Lembra que no retângulo, a gente dividiu o retângulo em dois retângulos? Eu estava pensando em fazer uma linha vertical, lembra? Mas a linha vertical não casa muito bem aqui. Isso aqui é um paralelogramo. E se eu fizer uma linha assim, ó, acompanhando a lateral do paralelogramo? Achei, pessoal. É isso aqui. Olha só. Vamos lá. Vou dar uma melhoradinha nessa linha pontilhada. Presta atenção. Essa linha aqui eu fiz ela ser paralela aos lados aqui, esses lados do paralelogramo. Lembra da propriedade do paralelogramo? Esse paralelogramo menor está sendo dividido na diagonal. Então, isso aqui é metade desse paralelogramo. Esse outro paralelogramo aqui, médio, está sendo ligado pela diagonal. Então, isso aqui é metade desse médio. Se você somar o pequeno com o médio, dá o grande. Então, metade do pequeno e metade do médio tem que dar metade do grande. Acabou! Então, a área, vamos pintar de outra cor ainda. A área aqui dentro, vamos lá. A área vermelha é isso. Vocês já sabem que essa aqui é a área vermelha. A área roxa é igual a metade da área vermelha. A área vermelha é isso. Então, a área roxa é metade disso. Beleza? Agora, é só fazer a conta. 4 cancela com 4. 1 meio vezes 1 meio é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que é 1 quarto. A área do paralelogramo original é 40 centímetros quadrados. Quarenta é 4 vezes 10. 4 cancela com 4. 10 centímetros quadrados. Pessoal, vocês conseguiram entender bem essa resolução? Entenderam as etapas? Precisam de alguma explicação sobre geometria, sobre alguma coisa, um conteúdo auxiliar? Fala para mim nos comentários. Tem uma maneira mais fácil de visualizar como responder esse exercício? Manda para mim nos comentários. Vamos para o próximo exercício.